Existem diversas áreas ou faces de nossa existência que são um mistério para nós, concorda comigo? Uma suposta verdade por trás das diversas religiões, a existência de vida em outros planetas, o próprio sentido da vida em si. Tudo aquilo que podemos pensar, questionar, teorizar, conversar e até sentir, mas que nem sempre é tangível ao nosso conhecimento, ao menos se levarmos em conta uma perspectiva mais pragmática científica. Em alguns momentos, esses enigmas podem nos paralisar, mas na maioria das vezes eles nos instigam, nos provocam e ajudam a colocar mais combustível em nossa curiosidade, o nosso desejo de saber mais sobre o mundo, o universo e, claro, nós mesmos. Esse é o objetivo do nosso vídeo de hoje. Nós iremos conhecer e analisar algumas teorias e hipóteses que, apesar de ainda não serem absolutamente aceitas como verdade, nos oferecem uma forma de enxergar os mistérios que estão ao nosso redor. Começando por algo que muitos assumem como um fato absoluto, a teoria do Big Bang. Mas, André, você está dizendo que a teoria do Big Bang é falsa? Vejam bem, não é por aí. Este, assim como outros postulados que veremos aqui, não são necessariamente falsos ou verdadeiros. Na verdade, é provável que existam elementos autênticos e errôneos em cada um deles. Afinal, isso é comum em nossa busca por novos conhecimentos. Em relação às hipóteses que versam sobre a origem do universo e tudo que nele existe, a proposta do Big Bang é uma das mais aceitas na comunidade científica atualmente. Por isso, ela é considerada por muitos como uma verdade inquestionável, mas o fato é que ela continua a ser investigada. E os resultados, como veremos daqui a pouco, são bastante promissores. Ela foi proposta pela primeira vez na década de 1920, pelo físico belga Georges Lemaitre, que também atuava como sacerdote católico. É isso mesmo. A ciência e a religião não são tão inimigas como costumamos acreditar, não. É claro que o físico possuía uma cosmologia, isto é, uma visão de mundo e de universo diferente da que conhecemos hoje. Mas, ainda assim, conseguiu descrever com bastante precisão o que mais tarde se tornaria a hipótese hegemônica no pensamento científico. Na época, Georges se referia à ideia como hipótese do átomo primordial. E era basicamente isso que seu princípio postulava. Um pequeno ponto. Uma singularidade com uma alta concentração de energia que se expandiu rapidamente ou explodiu e deu origem a tudo que conhecemos. Isso pode até parecer comum para nós, mas foi algo bastante revolucionário e controverso naquele momento. Você consegue imaginar isso? Um único ponto onde se concentra tudo que existe. Isso teria acontecido há cerca de 13,8 bilhões de anos. Logo após este colapso, se assim podemos dizer, o universo passou a se expandir e se resfriar. Algum tempo depois, ele se estabilizou o suficiente para surgirem os primeiros átomos mais simples, de hidrogênio e hélio. E aos poucos foram se formando as estrelas, galáxias, planeta, enfim, tudo, literalmente. A primeira evidência que apoiou esta ideia veio poucos anos depois, em 1929, através das observações do astrônomo Edwin Hubble, físico que anos mais tarde foi homenageado conferindo seu nome ao telescópio espacial mais conhecido por nós. Em suas investigações, ele percebeu que as galáxias estavam se afastando umas das outras, que seria uma prova de que o universo estaria, de fato, se expandindo, assim como postulava a ideia do Big Bang. Outro indício bastante promissor foi a descoberta da radiação cósmica de fundo, fenômeno descrito pela primeira vez em 1964 pelos cientistas Arnold Penzias e Robert Wilson. Trata-se de uma radiação eletromagnética que está presente em todo o universo, no comprimento de micro-ondas, e é considerada como resquício do calor emitido pelo Big Bang. É por conta desta e de outras evidências que esta teoria passou a ser uma das mais aceitas pela comunidade científica. Mas, ainda assim, ela deixa algumas lacunas e talvez a principal delas seja: o que existia
antes do Big Bang? A resposta mais plausível talvez seja nada. Mas, se não existia nada, de onde veio o ponto de energia que se expandiu, dando origem a tudo? Como um único ponto foi capaz de sustentar o acúmulo de tanta matéria e energia? A partir daqui, os questionamentos não param de crescer. As lacunas deixadas por estas indagações podem ser preenchidas de diversas maneiras. Alguns irão atribuir estes mistérios a Deus. Outros vão compor novas teorias que tentam explicar os fenômenos a partir do ponto em que a hipótese anterior não pôde mais evoluir. É o que acontece com a teoria ecptórica ou modelo ecptórico. Este termo é derivado da palavra epiroses, da filosofia estoica, e significa conflagração, destruição ou conflito pelo fogo. É um conceito que representaria a noção cíclica entre destruição e renascimento. Assim como podemos inferir para esta perspectiva, o evento do Big Bang não é necessariamente a origem do universo, e sim a representação de uma etapa. Isso quer dizer que sim, tudo que vimos até aqui condiz com a realidade. Realmente estamos em expansão. A radiação de fundo mostra vestígios de resfriamento do calor provocado por esta explosão. Mas este não seria o começo de tudo. Apenas mais uma etapa de um movimento cíclico de expansão e contração. Segundo as previsões da teoria do Big Bang, nosso universo irá se expandir até um ponto em que todas as forças entrem em equilíbrio e não haja mais trocas energéticas. Tudo estará na mesma temperatura, mesmo movimento, mesmo estado. É claro que isso só poderá ocorrer daqui a bilhões e bilhões de anos, mas neste momento não haverá mais expansão, calor, nada que conhecemos e que possibilite a vida. Será simplesmente o fim de todos os processos universais. Já para a teoria ecptórica, este é apenas um novo começo. Depois que o universo atingir seu ápice, ele entrará em um ciclo de contração, voltando ao estado em que tudo se concentra em apenas um ponto. E logo em seguida se expandirá novamente. Existe uma ideia parecida atrelada à teoria do Big Bang, que ficou conhecida como Big Crunch. Ela também postula que, ao final da expansão do universo, ele poderá colapsar e se retrair, mas o componente cíclico deste processo, tal qual estamos conhecendo, é algo inerente ao modelo ecptórico. Essa hipótese responde à questão do que veio antes do Big Bang com outro Big Bang, mas ao fim e ao cabo, não consegue apontar o que estaria por trás deste mecanismo, ou seja, o princípio deste movimento cíclico. Além disso, é difícil sustentar os cálculos energéticos de expansão e contração do universo pelo olhar deste modelo, pois em toda troca energética há uma perda, e isso causaria problemas em um movimento cíclico infinito. No entanto, é provável que as maiores críticas desta perspectiva estejam relacionadas ao uso dos conceitos da teoria das cordas. Ela postula que as partículas, ao invés de pequenos componentes estáticos, são formadas por vibrações de minúsculas cordas. Isso é bastante promissor. Porém, ainda não há nada que consiga comprovar estas e outras hipóteses. Sobretudo porque, para sustentá-las, seria necessário conceber uma realidade em 11 dimensões, uma temporal e 10 espaciais, e não as 4 que estamos acostumados. Isso não significa que estas teorias estejam erradas, e sim que ainda estão em um estado muito teórico, do qual muito pouco pode ser afirmado até então. Agora, falando em múltiplas dimensões, e se a resposta que buscamos estiver em outro lugar, digamos, outro universo? É exatamente isso que propõem as teorias do multiverso. Você não entendeu errado, não. Teorias, sim, no plural mesmo, com S. Elas preconizam que talvez nós estejamos buscando em uma realidade muito limitada. Pode ser que, além da nossa, existam outras realidades, outros mundos, não apenas outros planetas, mas outras existências, outros universos de fato. A mais famosa delas, e talvez a mais aceita, é a teoria do multiverso formado por uma constelação de bolhas.
Pode parecer estranho em primeiro momento, mas ela se baseia justamente nisso que acabamos de ver, o conceito da inflação cósmica. Segundo essa perspectiva, nosso universo está em expansão em um vácuo infinito. Só que assumir isto significa se abrir também para possibilidades de que talvez este vácuo não seja assim tão vazio, mas que habita outros universos se expandindo, assim como o nosso. Nessa visão, eles poderiam se inflar como uma bexiga, o que, visto sob determinada perspectiva, parece como um amontoado de bolhas. Daí o seu nome. O Big Bang, inclusive, poderia ser explicado como um choque entre uma ou mais dessas bolhas, o que causaria os efeitos mensurados por nós hoje em dia, como o afastamento das galáxias e a observação da radiação de fundo. Além disso, não necessariamente todas as bolhas se comportam da mesma maneira, ou seja, talvez as leis físicas que conhecemos não se aplicam a todas as realidades, o que abre um leque gigantesco de possibilidades que nós ainda não podemos acessar. Existem ainda outras perspectivas que vão mais além. O físico Hugh Everett propôs em 1957 que, segundo as interpretações de algumas propriedades da mecânica quântica, a existência de outras realidades, outras dimensões e universo não só seriam possíveis, como também poderiam ser reflexos ou alternativas desta mesma realidade em que estamos inseridos. Esta é a interpretação do multiverso ou de realidades paralelas. E talvez não tenha soado tão estranho para você, né? Pois atualmente está bastante popular em séries, filmes e livros de ficção científica. As leis da mecânica quântica mostram que nossos fenômenos são muito mais probabilísticos do que determinados, e é possível que alguns dos resultados esperados ocorram não aqui, mas em uma realidade alternativa, uma outra linha temporal paralela à nossa, que é afetada e nos afeta, dependendo do que acontece. O fato de estarmos acostumados a lidar com isso nas obras ficcionais faz com que tudo isso soe como um tom meio absurdo. No entanto, da mesma forma que ainda não existem instrumentos capazes de comprovar essas teorias, também não podemos descartá-las por completo, concorda? Talvez seja só uma questão de tempo para que nosso conhecimento sobre a vida, a verdade e o universo sejam revolucionados. Pensando nessa forma, acho que você até esqueceu os primeiros questionamentos que fizemos lá no começo, não é não? O que será que o futuro nos reserva? Eu fico por aqui. Até a próxima.